Olá, nós estamos iniciando mais um Papo Suprem e é muito bom você estar com a gente. Hoje nós estamos com um convidado muito especial, é o Leandro Fialho, querido, seja bem-vindo. Obrigado. E é muito especial para a gente você estar aqui com a gente, porque nós estamos trabalhando com um projeto Pedagogia das Virtudes. E o Leandro Fialho, ele é o coordenador da Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do MEC. Né? Então, eu não sei em que medida a gente poderia fazer alguma ponte entre a prática da Pedagogia das Virtudes com esse projeto que iniciou em 2008, se eu não me engano, em 2008, Sim. Que é a proposta da educação de turno integral, mas não só do turno integral, pela manhã e à tarde, mas também uma educação integral, como, por exemplo, o Rafael Ius trata naquele livro dele sobre educação integral. Você poderia falar para a gente, assim, como é que funciona essa secretaria, como é que é o trabalho que vocês estão desenvolvendo nas escolas? Em primeiro lugar, dizer que é uma satisfação poder falar de um tema que, como dizia o Anísio, também o Darcy falou sobre isso, o Darcy Ribeiro, que é um tema que sempre foi muito falado e pouco se fez sobre o assunto. Sim, né? A gente sabe que educação integral, e aí foi interessante que tu citastes o IUS, porque em outros países a educação integral é vista como uma coisa natural, holística, é uma educação holística, essa é a educação integral. No Brasil ainda a gente tem a dimensão do tempo para a jornada integral. Sim. E que, claro que é importante, porque a gente tem uma escola no Brasil de 4 horas, enquanto que em outros países a gente sabe que não menos que 6 horas. Pelo menos 6. Pelo menos 6 horas, e tu já moraste fora do país Sim. também, a gente sabe que chega em outros países, a escola é de no mínimo 6 horas. Então é importante essa dimensão para que esses meninos e meninas eles possam ter mais condições, porque a gente sabe que a gente não aprende só dentro da escola, e aí vem a pedagogia das virtudes. Sim. Todo o modelo de educação integral construído pela Secretaria de Educação Básica, pelo Ministério da Educação, todo esse modelo, ele é baseado no modelo de cidade educadora. Porque a gente não pode ficar só com essa educação dentro da sala de aula, nas 4 paredes, onde o professor fica escrevendo com giz e o menino copiando. Até porque o mundo evoluiu, né? Claro, o mundo já está bem além. Então, esse link com a pedagogia das virtudes, essas pontes, né, melhor dizendo, essas pontes com a pedagogia da virtude são super importantes, porque nessas 3 horas a mais, porque a educação passa de 4 para 7 horas com a educação integral, a gente precisa trazer muitos outros elementos para dentro da escola. Porque aquela escola de 4 horas, a gente sabe que é uma escola onde fica tudo apertado, tudo espremido, que não dá tempo de nada. Com 7 horas, a gente pode trazer as outras dimensões do ser para essa educação. A gente pode trabalhar a ambiental, a gente pode trabalhar os direitos humanos, a gente amplia para a gente ter todas essas possibilidades. E é interessante porque me lembro que o Anísio Teixeira, em 1950, né, a Escola Parque foi inaugurada lá na Bahia, no IAPI, na Caixa d'Água, e tinha a Escola Classe e a Escola Parque. A Escola Classe era onde a criança estudava o conteúdo programático das diferentes disciplinas, e a Escola Parque ela tinha atividades de trabalhos manuais. Era uma verdadeira experiência para mim, assim, eu considero transdisciplinar. Né, que a criança trabalhava a parte do corpo, a leitura, trabalhos manuais, padaria, horta. Como é que a Secretaria de Educação Básica está tratando dessa questão? O que se faz nesse turno a mais em relação a um projeto político-pedagógico de fato? Né? Assim, as atividades que são desenvolvidas, elas já estão dentro da matriz curricular ou é algo que está fora? Situa a gente nesse sentido, e se vocês também têm alguma proposta que visa retomar o renascimento do Anísio Teixeira, que nunca morreu, mas dialogando com outras perspectivas mais sistêmicas hoje da educação. Sim, o Anísio é nosso grande mestre, né? Porque o Anísio pensou essa escola, e quem é da pedagogia, ou até mesmo quem quiser procurar
na internet, acha facilmente o Manifesto Pioneiros da Educação Nova de 1932. Isso, o qual o Lourenço Filho, nossa, Anísio Ribeiro, Cecília Meirelles são signatários. E eles já falavam exatamente dessa dimensão da escola em 1932. Eu sempre brinco, se tapar a data e tapar alguma partezinha lá que fala muito em rádio, que tem que aproveitar as potencialidades que tem das comunicações, e fala só no rádio, não fala na TV, não fala... Tu pode pegar esse texto, ele é absolutamente atual e a gente vai ver que ele não foi concretizado ainda. Sim. Com certeza. Então, a ideia do Anísio é muito interessante, inclusive em Brasília, quem puder vir a Brasília, e tem que conhecer o complexo da 308, que era justamente essa ideia da escola parque e da escola classe, onde tu pudesse integrar os conhecimentos científicos, que são muito importantes, e ninguém é contra a matemática e português, muito pelo contrário, eles fazem parte do conhecimento, mas esses conhecimentos também eles têm que se intercalarem com a vida e dar sentido, que é o Dewey, né? Que é o pragmatismo, né? Que pejoraram um pouco o termo pragmatismo, mas na verdade o pragmatismo era fazer aquilo que dá sentido para a vida das pessoas. Então, tu integrar as coisas que tem na tua comunidade, no teu bairro, na tua cidade, são coisas que tu vive cotidianamente. Não tem sentido nenhum para um menino ficar estudando regra de percentagem ou fórmula de Bhaskara se ele não souber aquilo na vida dele onde ele se encaixa. Ou ficar estudando regras gramaticais se não for para ele se comunicar melhor com o mundo e interagir, né? O próprio Paulo Freire já dizia, né, que antes da palavra, as pessoas antes da escrita, as pessoas já se comunicavam, né? Então isso é muito importante. Então, todo esse nosso processo de educação integral, essa indução da educação integral, vem justamente disso, de aproveitar os espaços da cidade, o museu, o teatro, a biblioteca, o cotidiano, e fazer com que isso se entrelace com os conhecimentos, com a matemática, com a história, com o português, com a geografia, e dê sentido para esses conteúdos. A gente vê exemplos, os mais variados no Brasil, onde um menino, às vezes, é muito ruim em matemática, mas é um ótimo jogador de xadrez. Tem sentido isso? É o raciocínio do menino? Não, a gente sabe que não. Muitas vezes falta, porque as aulas expositivas, muitas vezes nas escolas, hoje, não condiz com esse mundo contemporâneo, esse mundo virtual, da pedagogia das virtudes, onde se trabalha interagindo com os meios de comunicação, com tablet. Qualquer menino hoje, mesmo de qualquer classe social, ele tem um celular, então o menino interage o tempo inteiro com a internet, e chega muitas vezes na escola, aquela escola tradicional do passado. Obsoleta, né? Porque o que a gente vê? Eu me lembro que eu fui aluna de Hilton Japiaçu, e em 1975 ele publicou aquele livro, Interdisciplinaridade ou Patologia do Saber, olha, em 1975. E o Piaget já trouxe, em 1971, toda a temática, para além da interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade. Então, o que a gente sente? A gente sente que os projetos pedagógicos, eles ainda são muito disciplinares, extremamente, né? Cada disciplina estanque. Né? Em 75, por exemplo, esse foi um dos livros que marcou aqui o Brasil, mas tem a Ivani Fazenda, na PUC de São Paulo. Então, tem todo um grupo de estudiosos no Brasil e fora do Brasil, Edgar Morin, Bazarap Nicolescu, enfim, Michel Randon, que nesse período, antes dos anos 70 e já nos anos 70, já percebiam como era importante um processo pedagógico sustentados pelo próprio Dewey, né, pelo Anísio Teixeira, o Kilpatrick e outros educadores que antecederam, que era muito importante, já naquela época, nos anos 70, início dos anos 70, projetos pedagógicos interdisciplinares e já visando uma transdisciplinaridade. E o que a gente observa é que, ainda hoje, os projetos pedagógicos, a prática pedagógica ainda é muito disciplinar. Você acha que essa experiência de uma educação integral, não só de tempo integral, 7 horas, mas uma educação integral que está trabalhando as várias dimensões da criança, do pré-adolescente, será que vocês já estão assumindo um projeto onde a interdisciplinaridade e a transdisciplinaridade ela já está sendo colocada na matriz curricular? Eu só não penso como tenho certeza disso.
Sim. Inclusive, a gente já tem 2 pesquisas, estão no site do Ministério da Educação, a gente está caminhando para outra com as universidades, para poder sistematizar um pouco de tudo isso que está acontecendo. Sim. E pelo que a gente tem recebido de informações, pelas viagens, a gente visita a escola, e a gente vê que essa escola está se transformando, embora não seja uma questão tão tranquila, assim, a escola tem uma complexidade, mas a gente já vê que os meninos estão fazendo teatro na escola. Agora, semana passada, a Jaqueline Moll, a minha chefa no Ministério da Educação, esteve em Caetité e ela ficou espantada. Os meninos fazendo teatro, os meninos tocando música na praça, os meninos, várias atividades culturais enfim, a arte, a cultura derrubando os muros da escola e entrando. Tem o César Nunes, professor da Unicamp, que ele sempre fala que o Mais Educação, na verdade, é o programa, mas a gente quer educação integral. Mais educação, amanhã acaba, a gente quer educação. Ele fala que é o cavalo de Troia, que ele entra assim, porque a escola às vezes está com aqueles muros altos, não deixa ninguém entrar, ele entra dentro, daqui a pouco abre a portinha e começa a sair a arte circense, começa a sair a pintura, começa a sair a música, o ensino da música, que é obrigatório, que a gente não... a educação integral traz esses elementos para dentro e eles começam a se misturar, com a matemática, com o português, com a própria história. Então, isso dá um caldo muito fantástico dentro da escola e ajuda a quebrar essa heterodoxia da escola. Eu acho, principalmente, que o Mais Educação tem várias atividades culturais e a cultura ajuda a quebrar com isso também. A cultura é um elemento fundamental, né? Ele começa a trazer novos elementos na educação e transforma essa escola. Essa escola passa a ser uma escola viva, onde os meninos, o sentimento de pertencimento é maior, a ambiência criada dentro da escola é maior, porque os meninos estão na banda, os meninos estão na equipe da escola, os meninos estão assistindo teatro. Isso dá um sentimento, ele não é o aluno da CF14, ele é o aluno da escola, da turma, da banda. Então, isso é muito fantástico e isso a gente tem olhado esse movimento, visto esse movimento no Brasil inteiro. Então, nesse sentido que você coloca a escola enquanto um lugar de vida, porque realmente ela é a reunião de seres humanos que se encontram na vida, vivendo a vida. E isso, a gente vê, por exemplo, o Dewey falava educação para a vida, o Krishnamurti, Jiddu Krishnamurti falava educação para a arte de viver, e não desassociando a vida da aprendizagem, né, do processo do educar. Educar é viver e viver é educar. Isso é uma das frases célebres do próprio Anísio, retomando o Dewey e outros educadores. Então, eu queria deixar uma pergunta para você, e a gente daqui a pouco está indo para o nosso intervalo, e a minha pergunta é justamente essa. Em relação a essa consciência de que a escola é um lugar de vida, e não é a vida vivida, é a vida vivente, a vida do agora, da presença, né? Em que medida esse projeto pedagógico da escola integral, ela poderia estar cuidando mais dessa questão, do sentido de viver, da criança, a criança, o pré-adolescente, já o adolescente, né, todo o estudante da educação básica, como é que poderia estar fazendo uma relação entre o processo de aprendizagem, da aquisição do conhecimento, o currículo que ele precisa adquirir, e, ao mesmo tempo, fazer uma relação com o seu sentido de viver, né, com a sua razão de viver. E essa pergunta, a gente vai ouvir de você a resposta no nosso próximo bloco. Nós vamos entrar agora no intervalo. Fique conosco. Está muito interessante o nosso encontro, porque é um encontro que a gente está falando de amor. Falar de educação é falar de amor. Amar a vida, sabendo que a vida é presença em nós, é presença amorosa em todo ser humano. Então, quando a gente está com a educação, a gente está lidando com a própria fonte da vida que está presente em todos os seres humanos. Então, já o Leandro Fialho, secretário da Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do MEC, vai estar continuando com a gente, coordenador. Jaqueline. Então, fique conosco e até o próximo momento. Estamos de volta com o nosso Papo Suprem de hoje, com um convidado muito especial. É o Leandro Fialho.
Ele é o coordenador da Educação Integral da Secretaria de Educação Básica do MEC. E estamos com recebendo muitas informações extremamente importantes para a questão da educação integral. E nós deixamos você com uma pergunta, Leandro. A pergunta que nós fizemos para o Leandro foi como relacionar o processo da aprendizagem, tanto da aquisição de conhecimento da criança, do pré-adolescente e do adolescente, o jovem, da educação básica, com o seu sentido de viver. E que medida o sentido de vida, o sentido de viver e a relação com a aprendizagem do conteúdo programático da matriz curricular. A educação integral tem algo interessante e nós sempre nos nossos debates, a gente faz videoconferências também para conversar com os professores, com os alunos do Brasil todo, o objetivo é dar autonomia para esse ser. Porque a gente sabe que conteúdos, a gente hoje, o conteúdo produzido pela humanidade é muito grande, a gente não consegue chegar a todos os conteúdos possíveis. Então, esse estudante, ele tem que ter autonomia de pensamento, e é isso que uma escola de educação integral faz com isso. Quando começa a trazer outros elementos, a cultura, o esporte, a arte, ele faz com que esse estudante, ele tenha autonomia, ou seja, qualquer conteúdo que for necessário, e a gente sabe que as ferramentas estão aí, tem a internet, tem os sites de busca, tem o tablet, tem o celular, que o menino fica com o dedinho. Tudo isso são fontes de conhecimento, mas é importante que ele crie autonomia, que ele saiba como buscar esse conhecimento. Então é isso que é importante, porque um aluno que ele tem autonomia, ele certamente ele é um melhor cidadão, ele vai incidir sobre as suas questões políticas no bairro, no seu município, ele vai fazer com que até a questão do seu voto vai ser melhor dirigido. Então é isso que é importante, todos esses elementos, a música, a arte, o esporte, a cultura, eles servem também para ajudar ao cidadão a criar uma autonomia. E é esse o tipo de aluno que a gente quer, um aluno autônomo, livre de pensamento, que possa pensar à vontade, que possa divergir, que possa contribuir, que possa até mesmo concordar com as questões cotidianas que são apresentadas. Sim. E é interessante porque quando a criança, o adolescente, o estudante da educação básica, ele adquire a liberdade para aprender, né? Liberdade para aprender. Me lembro de Carl Rogers, que tem até um livro sobre essa temática, justamente dele ter consciência do potencial. Anísio Teixeira falava que a humanidade estava passando, isso em 1932, a humanidade estava passando do processo da autoria, da autoridade externa para a autoridade interna. Então, ele ser autor da sua vida na dialogia com as pessoas. Então, nesse sentido, a relação entre educando e educador muda bastante. Em relação à autoridade, ou seja, como é que fica essa relação, a liberdade para aprender e a relação entre educador e educando? Assim, os professores hoje têm e muitos até têm um medo muito grande de que o professor não exista mais professor nesse processo, né? Que o professor seja colocado de lado e que a autonomia do menino seja tão grande que ele não vai precisar do professor. Não, justamente o contrário. O papel do professor, ele mudou, né? O papel do professor não é aquele mais de transmissor do conhecimento, ele que detém o saber, a escola que detém o saber e o aluno recebe o conhecimento. Não, no mundo de hoje as relações são diferentes. Tem que haver uma troca e a gente sabe que também não é só informação para os alunos. A informação a gente busca em qualquer educação, é algo a mais do que isso. E o professor tem um papel muito preponderante nessa atividade, porque o professor ele pode ajudar nesse processo de libertação. Cada vez ele tem mais importância, muito pelo contrário, não é excluir o professor desse processo, mas é dar um papel diferenciado daquele o papel que o professor teve, que por muitos anos a gente viu, que é uma escola que no
no meu tempo, que é a escola que a gente não quer mais, né? No meu tempo a gente já achava chato, meu filho também já dizia que a escola era chata. Esse tipo de escola não dá mais, aí o professor tem que assumir outro papel, de ajudar esse aluno, esse estudante a buscar a sua autonomia. Então muda toda essa relação de professor-aluno e a tarefa fica mais, a princípio parece mais complicada, mas ela realmente não é. É como tu falaste bem, é uma tarefa dialógica, né? Que ele tem que dialogar o tempo inteiro, porque o professor também aprende nesse processo. É troca, né? Piaget falava assimilação, acomodação, porque vai alcançando, cada vez vai tendo degraus que vão se ultrapassando, né? O professor também tem que buscar o conhecimento e auxiliar nesse processo, como que o aluno busca esse conhecimento, que é esse conhecimento que está aí no mundo, está acessível, ele é democrático, né? Qualquer um pode acessar os meios. A gente tem exemplos cotidianos que é o que acontece na vida do aluno. Eu furei um cano em casa, eu fui lá no YouTube, busquei a solução, descobri como é que fazia o remendo, fui lá e resolvi. Então, conteúdo a gente tem que canalizar isso para que isso seja o diferencial na vida, que a gente tenhamos, que esses estudantes sejam melhores seres humanos, que sejam seres humanos não homofóbicos, não racistas, não machistas. Então, é esse o papel do professor nessa nova contingência. E como é que a Secretaria de Educação Básica vê a questão da formação dos seus professores, né? Então, a gente vê que, de fato, é necessário uma outra atitude pedagógica na relação, né, do processo de ensino-aprendizagem, né? Então, por exemplo, a pedagogia da afetividade hoje, lembrando Chalita e outros, como é importante essa relação afetiva, essa relação amorosa, que vários educadores trataram disso. Então, Paulo Freire, lógico, né? A pedagogia do diálogo, pedagogia do amor, pedagogia da autonomia, pedagogia da esperança, né? São várias pedagogias lidando com a vida humana na relação entre educador e educando. Mas eu queria saber justamente isso. Você poderia passar para a gente qual está sendo a política, né, da Secretaria de Educação em relação a como preparar esse educador que vai lidar com o estudante num período de 7 horas e ele vai estar... Que tipo de atitude, que relação, que procedimento seria o mais adequado nessa troca humana que é a relação afetiva educando-educador? Nós temos trabalhado muito com as universidades públicas, né? Então, a gente tem construído com as universidades públicas, a gente fez alguns encontros até justamente para debater isso. Claro que a gente é algo novo no Brasil que está se discutindo, então, mas que a gente tem recebido sendo muito bem acolhido pelas universidades. A gente tem 54 universidades federais, algumas estaduais, algumas poucas. São Paulo, por exemplo, tem a USP. Então, a gente tem trabalhado com essas universidades justamente nesse processo de formação. E essa formação, educação integral, não adianta passar só o conteúdo para a professora, até porque o conteúdo específico cada professor já domina da sua área. A discussão é justamente essa, como que essa escola se transforma e como é que essa escola faz com que aquele aluno, 7 horas por dia, ela consiga ser uma escola que tem uma ambiência boa, que ele consiga de convivência. Então, as universidades têm feito um trabalho junto conosco justamente nesse sentido de formação. A gente tem formado tanto professores na questão pedagógica como na questão da gestão. Porque quando tu entra na questão da educação integral, são novas metodologias, são novas pedagogias que entram também para dentro da escola. Tu não traz simplesmente a questão do tempo. O tempo é uma das dimensões da educação integral, mas entram outras dimensões também e por isso a gente tem propiciado até que vários professores da escola façam, não só o professor que está envolvido ali direto com a educação integral, até porque é uma questão de toda a escola, há uma mudança de processos, porque as questões o professor vai se dando conta na escola. O aluno não se concentra na aula, aí ele vai lá para a aula de guitarra e ele fica 3 horas tocando guitarra. Totalmente concentrado. É muito interessante isso. Inclusive, na minha pesquisa, quando eu fiz aqui
em Brasília aqui, e algumas escolas em Belo Horizonte também, os professores me relataram vários desses fatores. Tinha professor até que ficava indignado, porque ele ensinou um método de matemática e o aluno foi lá e aprendeu com outra aula lá de um monitor, ele aprendeu de outra maneira e aprendeu, mas ele não sabe usar a fórmula. Então, tu começa a gerar esses contrastes, esse choque, e isso é dialético, né? Sim, porque isso há um processo de mudança na escola. Quando tu começa a tritar, daí chega uma parte que no início, tudo bem que o professor até pode ficar indignado, mas daqui a pouco ele começa a pensar, opa, mas esse menino não se concentra na minha aula, mas ele fica 3 horas tocando guitarra sem pensar em mais nada, concentradíssimo, então, tem um problema nesse processo todo. Então, isso também leva a uma reflexão. Fantástico isso, fantástico, porque a gente vê, inclusive, que para Krishnamurti, a atenção é uma coisa, a concentração é outra. Então, se tem sentido para a vida, você está atento o tempo todo. Então, se ele tem sentido a música, ele vai ficar atento. Então, às vezes a gente está querendo que alguém surfe no deserto, né? Então, eu acho que exigir a concentração da criança é querer que ela vá surfar no deserto. Se você quer atenção, e como a atenção gera naturalmente a concentração, tem que ter sentido de vida, tem que ter motivação. Agora, essa nossa conversa é fantástica, mas o nosso tempo, querido Leandro, querido telespectador, querida telespectadora, ele está sendo, assim, estamos já no nosso tempo limite, encerrando, e eu gostaria muito que você, Leandro, deixasse para nós uma mensagem, né, na sua posição tão importante na Secretaria de Educação, como coordenador de um projeto essencial hoje para a educação básica, que você deixe agora para a gente uma mensagem. E muito obrigada a você que está conosco. Deixa para a gente, então, uma mensagem e a gente conclui o nosso encontro de hoje. Assim, o nosso sonho, e não é tão sonho assim, a gente está tornando ele bastante real, é que a escola pública ela seja tão boa quanto a escola privada. A gente sabe que isso não é uma questão fácil, e a gente quer, em primeiro lugar, assim, que a escola pública ela não seja uma escola de pobres. A gente está resgatando a classe média para a escola pública também, porque a classe média, onde a classe média está, ela também briga e faz. A classe média não quer botar uma escola, ela briga para essa escola ser melhor. Inclusive, alguns a gente tem visto esse processo, até porque os acessos à universidade têm se dado, as vagas têm várias destinadas à escola pública. Então, um pouco por bem, um pouco na pressão também é trazer as pessoas e resgatar essa escola pública. E a educação integral é um elemento importante nessa escola, porque uma das questões que faziam a diferença é essas atividades que tem. A gente colocava ou essas outras atividades tinham dentro da escola, ou a gente pagava por fora para os nossos filhos ir lá e fazer balé, e fazer futebol, informática, inglês. Não, isso tem que ter na escola pública e tem que ser acessível para todos. Não é porque o filho do trabalhador que tem menos condições e não consegue pagar o inglês, que é caro, que o menino não vai ter acesso a isso e não vai poder falar ou espanhol, ou outra língua qualquer, ou informática. Então, é essa escola pública que nós queremos resgatar e acreditamos fielmente que a educação integral vai ser um elemento importantíssimo para fazer essa retomada de uma escola pública de qualidade. Que maravilha, querido. E a gente sabe que todo sonho já é um acontecimento numa dimensão, né? Enfim, e eu acredito nesse sonho porque nós somos frutos do sonho de Anísio, do sonho de Froebel, de Pestalozzi, de tantos outros, né? Nós somos o sonho do Cristo, o educador do amor. Então, fique conosco na TV Suprem. Esperamos outras vezes estar aqui com o nosso educador Leandro Fialho, para que ele possa estar trazendo para cada um de nós a sua experiência de vida enquanto ser amante da educação, porque ele ama a vida que vive em cada um de nós. Muito obrigada, até um outro momento e continue na TV Suprem. Uma TV que está voltada para as virtudes, voltada para o amor e voltada para a consciência de que é, de fato, possível uma nova humanidade movida pela energia do amor.